Joelho ou complexo do joelho. A articulação do joelho é uma articulação que traz muita insegurança para o praticante de atividade física, porque existe muita falácia, né? Muita contação de história a respeito dessa articulação. De todas as articulações que a gente já vivenciou, essa é uma articulação que tem algumas estruturas muito fáceis de ser identificada, a olho nu mesmo, e de serem palpadas. Então, traz uma certa simplicidade para essa articulação no que tange ao entendimento de sua função. Assim como a articulação do cotovelo, a articulação do joelho é uma articulação de estabilidade. Sendo assim, existem componentes que auxiliam a estabilidade de maneira inativa. Então a gente tem a estabilidade inativa do platô, os cornos, os ligamentos, o próprio menisco e os tendões que geram essa estabilidade passiva. Nós temos estabilizadores ativos, que aí entra o quadríceps, os isquiotibiais, o tríceps surral e toda a musculatura, como inclusive o poplíteo, que é esquecido por muitas pessoas na hora de retratar o joelho. Mas, primeiramente, eu vou mostrar o joelho do lado direito, que tem os componentes de ligamentos e tendão, né? Que a gente tem um tendão do quadríceps, que vai se conectar à patela. E aqui a gente tem o tendão infrapatelar, que se nós pararmos para pensar qual é o conceito de ligamento, nós poderíamos dizer que esse é o ligamento patelar, né? Porque ligamento é a estrutura que liga um osso ao outro osso. E aqui a gente tem a patela que está ligando a protuberância tibial, né? Essa a postura mais avantajada de osso, né? Uma calosidade que a gente tem logo abaixo da patela, ainda no osso da tíbia, que é onde vai se inserir essa estrutura do tendão patelar, né? Então, o tendão patelar, ele se conecta em cima no vasto lateral, no reto femoral, no vasto medial. Então, ele é uma grande área de torque, porque é ele que vai fazer os movimentos de extensão da articulação do joelho. Mas a gente também vê aqui, ó, o ligamento colateral lateral, do outro lado, o ligamento colateral medial. Nós não conseguimos ver aqui o que não está representado, mas a gente tem os ligamentos, os famosos ligamentos cruzados, né? Temos o cruzado anterior e o cruzado posterior. O posterior sai da região posterior e vai até a região anterior. E o ligamento LCA, o ligamento cruzado anterior, sai de anterior e segue para posterior. Inclusive, o ligamento cruzado anterior, ele tem uma grande incidência dentro das rupturas. Estima-se que até 90% das lesões de ligamentos é de cruzado anterior. Isso se deve ao fato de que ele tem uma maior complexidade do que o ligamento cruzado posterior e ele tem um tamanho maior. E ele faz uma torção dentro do seu caminho, né? O que faz com que ele tenha uma capacidade de estabilidade muito maior. Mas, em compensação, por ele ser um grande responsável da estabilização, ele passa também a ser um grande possível estrutura a ser lesada, né? Então, aqui nós temos o menisco, que dá para ver a gente por trás do menisco. Se a gente observar, né, de lado aqui a gente também consegue ver o menisco, né, lateral e o menisco medial. O menisco é uma estrutura que, além de amortecer impacto, ele serve também para melhorar a estabilidade da estrutura do complexo do joelho. Entenda, o complexo do joelho se articula em cima com o osso do fêmur, os côndilos femorais e os epicôndilos, né? O que é o epicôndilo?
é essa estrutura mais superficial, né, superficial e lateral do côndilo do fêmur. Então imagina que a tíbia ela tem um platô, é como se fosse um grande área reta. E o côndilo é uma coisa arredondada e ele tem que transitar aqui para fazer a flexão. Então, para que isso aqui tenha uma melhor congruência, assim como na articulação do ombro nós falamos do labrum, que dava uma maior área de conexão entre a glenoide e o húmero, nós temos o menisco que também serve para dar uma maior área de contato e manter mais estável essas estruturas. É interessante também entender que muitas das lesões de ligamento ou de menisco são combinadas, ou seja, ele teve uma lesão parcial ou total do ligamento, ele pode ter uma avulsão da parte anterior medial do menisco. Ele também pode ter uma lesão que nós chamaríamos de lesão de alça de balde, que é como se eu tivesse tido uma ruptura em C da parte do menisco. Então ali pode se romper com algum movimento, pelo contínuo do movimento na articulação do joelho, e isso pode obstruir determinadas áreas, ele pode machucar o ligamento colateral medial, porque eles estão tudo muito próximos e a estrutura não tem muito espaço, e nem deveria ter, porque confere mais estabilidade, mas não tem espaço para ficar fragmentos de ossos, de ligamentos, de menisco dentro daquela cápsula. Então é importante que nós, antes de mais nada, façamos prevenção para que não ocorra lesões nesses ligamentos, principalmente para aqueles que trabalham com atletas que são atletas de deslocamento, né, futebol, que fazem corrida, que fazem mudanças rápidas, né, como agora o futevôlei, o próprio beach tênis, que tem muitos movimentos de mudança de direção e muita necessidade de estabilização desses componentes. Então, um trabalho prévio de fortalecimento da musculatura para as forças se dissiparem melhor. É importante a gente trabalhar as estruturas linkadas com os movimentos, ou seja, vamos começar a trabalhar em rotação externa, para que quando lá na prática, no esporte, ele seja exigido em determinada ação, a memória que está latente, aquela memória que fica reverberando nos treinamentos, seja em rotação externa. Eu falo isso porque foi feita uma pesquisa na NBA somente com aquelas jogadas que incidiram em lesão de ligamento cruzado. E o que eles observaram é que 90% dessas lesões aconteciam quando o joelho fazia valgo e o corpo caía para o lado oposto. Então, se eu sei que nesse tipo de lesão, né, nesse tipo de movimento, 90% resulta em ruptura de ligamento, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para que o nosso reflexo, o nosso repertório seja em rotação externa, porque isso tem uma tendência muito menor e aí acaba prevenindo essa lesão tão comumente encontrada nos atletas de esporte, né? Seja qualquer esporte, a gente tem uma alta prevalência desse tipo de lesão. Inclusive, existe uma relação que a gente precisa observar, que é o ângulo Q do joelho. O ângulo Q do joelho diverge em alguns autores, mas o mais simples de se entender é quando a gente traça uma linha entre a estrutura do osso do fêmur, passando pela patela, e da estrutura da tíbia. Então, esse encontro aqui, esse ângulo que forma aqui na articulação do joelho, é chamado de ângulo Q. Um ângulo Q aumentado significa que a pessoa tem uma grande tendência de fazer valgo de joelho. A gente encontra esse ângulo Q aumentado geralmente em mulheres. Isso deve-se ao fato de que a
pelve sendo mais alargada faz com que o posicionamento do fêmur em relação ao platô tibial seja um pouco maior do que no caso do homem, onde a pelvis é mais quadrada, a estrutura óssea do côndilo femoral e da estrutura femoral encaixe melhor e distribua melhor essas forças. É também importante a gente entender no joelho o posicionamento da patela, ver como é que está o posicionamento dessa patela durante um curso de movimento. Vou voltar a citar o agachamento citado no nosso encontro sobre tornozelo e pé, como uma análise no agachamento, de como comporta-se a estrutura. Por que eu estou falando especificamente nessa estrutura? Porque é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas com condropatia, condromalácia, por conta de posicionamento equivocado durante os movimentos. Né? Pessoas que tendem a fazer valgo, que não sabem a diferença, né? Não corrigem isso e são levados a fazer, inclusive, com sobrecarga essas funções e ocorre ali o contato prematuro, né? Precoce, indesejável da patela com os côndilos femorais, o que acaba acontecendo o desgaste. A condromalácia, ela pode ter alguns graus. No primeiro grau, a gente tem alguns machucados já no osso condral, que é esse osso cartilaginoso. No grau 2, nós já temos ali a lesão da cartilagem. No grau 3, eu já tenho a lesão da cartilagem, já tenho o contato ali com a estrutura óssea, né? Já estou começando a machucar a estrutura óssea, porque já não existe cartilagem. E no grau 4 já existe uma diminuição e uma lesão nesse tecido subcondral, né? Já existe uma lesão óssea, já existe deposição de cristais de oxalato de cálcio no componente mole da articulação, um endurecimento geralmente na estrutura do tendão patelar inferior. Geralmente eu acordo esse joelho com bastante rigidez e a gente tem que, né, mobilizar, maleabilizar, melhorar a flexibilidade, melhorar a capacidade de gerar movimento, né, inicialmente de maneira isométrica, depois de forma concêntrica, depois excêntrica, depois dinâmica, para que essa articulação consiga expressar e ela consiga expressar o máximo do que ela poderia de movimento e que ela consiga também se articular com as outras articulações de uma maneira que consiga dissipar melhor as forças e traduzir, né, transpassar essas forças que incidem sobre o esqueleto de uma maneira harmônica, sem que ocorra lesão ou disfunção que geraria lesão. Então, espero que vocês tenham entendido esse processo e a gente vai se encontrar agora na parte prática para a gente ver um pouquinho de como a gente articula, como a gente mobiliza, como a gente trabalha essas articulações do esqueleto apendicular. Te espero lá.